noite a todos, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, amém. Vamos orar, queridos. Pai amado, Tu és santo, Tu és bondoso, Tu és digno de todo louvor e toda adoração. E nós nos reunimos aqui nessa noite, nesse local, não só para declarar isso a Ti, mas para relembrarmos dessas coisas e encorajarmos uns aos outros por meio dessas palavras, mas principalmente para ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Precisamos, Senhor, do que o Senhor diz, precisamos ser exortados, precisamos ser encorajados pela Tua palavra. Então nós Te rendemos graças e ao mesmo tempo declaramos que viemos aqui para Te adorar. E a nossa oração é para que isso aconteça durante esses próximos momentos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós temos feito a leitura do livro de Atos no início dos cultos e já estamos no capítulo 5. Leremos a partir do versículo 17. Atos 5, a partir do versículo 17. Leremos até o versículo 7 do capítulo 6. 5, 17 até 6, 7. Assim diz a palavra de Deus. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e levando-os para fora lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto à porta, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se ajuntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam, se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto. E todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel.
Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém. Ainda de pé, nós estamos cantando Eu te amo, és tu, única razão da predominância.
Amém. A igreja pode se assentar. Nós gostaríamos de saber se há visitantes, pessoas que nos visitam, talvez primeira, segunda, terceira vez. Há alguém que nos visita nessas condições? Tem uma turma aqui no meio, aqui, né? Vocês vieram todos juntos ou não? Ou decidiram todos os visitantes sentar no mesmo lugar aí? Não, tudo junto? Uma família só. Vocês são da onde? Daqui do bairro? Rio Acima. Que legal, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Atrás também tem 2 visitantes ou é da família também? Não é da família da frente, né? Ah, tá, ok. Vocês são da onde? Do bairro aqui? Sim? Que legal, sejam bem-vindos também. Deus abençoe, viu? Sintam muito acolhidos e que ouçam a palavra de Deus hoje também. Mais alguém que nos visita? Ok, então, ao término aí do culto, com certeza as pessoas vão procurá-los, cumprimentá-los e tenham esse tempo aí de interação com os nossos visitantes. Nós vamos utilizar o boletim, você pegou aí na entrada. Nós temos retomado o uso do catecismo. E como eu disse já domingo passado, catecismo, apesar de ser uma palavra que hoje em dia é muito associada à Igreja Católica Romana, na verdade ele é originado na Igreja Protestante. Surgiu lá na época em que os pastores andavam de cavalo e visitavam os membros durante a semana, e para unificar o ensino e ficar mais fácil das pessoas que muitas vezes não sabiam ler nem escrever, ele fazia perguntas para elas e respondia abrindo a Bíblia. Então, perguntas e respostas sobre a fé cristã, sobre a palavra de Deus. E a isso se dá o nome de catecismo. E com o passar do tempo, muitas igrejas usaram, e até hoje ainda muitas igrejas utilizam. E nós adaptamos a nossa declaração doutrinária, na verdade ela está quase que literalmente aqui, nessas perguntas debaixo do quadro, né? E esse quadro com desenho é um catecismo para as crianças. Então, nós já sabemos como funciona, né? Eu faço a pergunta, respondo só para que o pessoal que está em casa nos acompanhe pelo microfone, e depois faço a pergunta novamente e vocês leem a resposta devagar, pausadamente, ouvindo a pessoa que está do teu lado, mas a ideia é que a gente repita e ouça o que está sendo dito. Tudo bem? Pergunta número 23 aí é o catecismo para as crianças. Que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor? A resposta é: como Cristo, como nosso Redentor, exerce o ofício de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação, como no de exaltação. É um pouco comprida essa resposta, né? Vamos lá? Que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor? Cristo Muito bom. Agora a pergunta número 5, agora do catecismo, ou da nossa declaração doutrinária, né? O que a Bíblia revela? Revela o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens. Queridos, o que a Bíblia revela? Pergunta número 6, qual a autoridade da Bíblia sobre nossas vidas? A Bíblia é a autoridade única, fiel, padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Qual a autoridade da Bíblia sobre nossas vidas? Agora a pergunta número 7. Como devemos interpretá-la? Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Como devemos interpretá-la? Muito bom. Nós vamos orar por 2 motivos em específico. Primeiro é a respeito de algumas famílias da nossa igreja. Nós temos passeado pelo hall de membros
E à medida que vamos avançando aí na ordem alfabética, você está vendo que os nomes... falta família sendo representada pela letra B aqui, né? Mas do A já fomos para o C, mas estamos seguindo a ordem e orando por essas famílias. E também vamos orar pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, está no verso do seu boletim. Nós temos orado pelas igrejas na cidade. Claro que o Seminário Bíblico Palavra da Vida não é uma igreja, mas contribui muito com a igreja no Brasil, no mundo afora, e em especial Atibaia, né? Tem gerado muitos obreiros para as igrejas aqui ao redor. Então nós vamos orar pelo seminário, que hoje é representado pelo pastor Sidney Machado, que é o reitor do seminário. Então, as famílias são, a família Nascimento, são, como o Cláudio diz, né, os 4 As, o Antônio, a Antônia, o Alain e o Alisson. Temos a família Silva, que é do índio, né? O pessoal nem conhece ele como Antônio, mas é Antônio o nome do índio. Antônio, Marineuza e o Antônio. Temos a família Queiroz, Carlinhos, Érica, a Beatriz e o Dudu. Temos a família Matos, Cláudio e Maria, e a família Andrade, da irmã Cleide, que esteve conosco hoje cedo. Vamos orar. Eu quero convidá-lo, enquanto você está aí sentado mesmo com a pessoa do seu lado, ou se você estiver sozinho, tenha um tempo de oração por essas famílias. Mesmo que você não conheça, coloque diante de Deus esses nomes, tenha esse tempo de oração e ore pela sua família já também. E depois quero pedir, deixa eu ver, quem pode orar pelo Seminário Palavra da Vida? Quem gostaria de orar? Irmão, irmã, fique à vontade, só levantar a mão e o microfone vai chegar até você. Quem poderia orar? Reinaldo, então vai chegar o microfone, Reinaldo. Vamos orar, tenham esse tempo de oração pelas famílias e daqui a pouco o Reinaldo nos conduz em oração em favor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Querido Deus, nós colocamos essas famílias diante do Senhor e também as famílias aqui presentes, aqui representadas. Nós precisamos da Tua graça, Senhor, sobre nossos lares e pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Coloca no coração dos homens um amor pelo Senhor e a vontade de liderar em seus lares conforme Jesus espera. Oro pelos filhos para que aprendam com o exemplo de seus pais e sejam submissos e obedientes. Oro, Senhor, pelas irmãs. Oro por aquelas que são esposas, que também tenham amor pelo Senhor, pelos do seu lar, sendo submissas a seu marido e boas auxiliadoras no trato com as coisas da casa, com as finanças, com a criação dos filhos.
Que as nossas famílias, Senhor, sejam famílias, apesar dos seus pecados, famílias que estão sempre prostradas aos pés da cruz de Cristo, em busca de perdão, de restauração e de graça do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Reinaldo vai nos conduzir em oração pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Oremos. Querido Deus Pai, mais uma vez queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pai, te pedimos pelo seminário ali, Palavra da Vida, que o Senhor esteja cuidando daquele lugar, do pastor Sidney Machado, Senhor, aquele lugar maravilhoso que tem trabalhado debaixo da Tua Palavra, do amor de Cristo, formando homens, formando os discípulos para o mundo, para que eles possam caminhar, Senhor, buscando mais do amor de Cristo. Esteja cuidando de cada homem ali, de cada pessoa ali, Senhor. São homens tementes ao Senhor, têm dedicado sua vida para servir ao Cristo, nosso Salvador. O Senhor esteja cuidando, abençoando cada membro ali, cada pessoa ali. Eles possam cada vez mais levar o estudo da Tua Palavra, o conhecimento da Tua Palavra às pessoas que ainda não conhecem, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer, abençoando e amando. Em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico e enquanto cantarmos, você que veio preparado com a sua expressão de generosidade, seu dízimo, a sua oferta, você vai poder trazer à frente também. Lembrando que Deus ama quem dá com alegria. Então, tudo aquilo que ofertamos para Ele deve ser assim, com um coração desejoso de obedecê-lo, de agradá-lo e alegre em poder compartilhar, devolver, ofertar parte daquilo que Ele tem nos dado. Então, vamos adorá-lo com cântico e também com momento de ofertas nessa hora. Oh,
igreja pode se assentar. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 22. Marcos 14, versículos 22 até 24. Diz assim: E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Nós vamos participar nessa hora da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, replicando, repetindo, rememorando esta cena. A celebração, a época era a celebração da Páscoa, chegaremos lá na exposição de Marcos. E num dado momento dessa celebração, Jesus faz o que acabamos de ler, estabelecendo algo que os discípulos deveriam repetir em memória dele, em memória do que estava sendo feito, não só naquele momento, mas em especial na cruz. O corpo dele sendo entregue para ser morto no nosso lugar, e o sangue dele sendo derramado como sangue que assina o novo contrato que os homens têm com Deus, que Deus tem com os homens, a nova aliança, uma aliança que diz: está perdoado, está consumado, todas as dívidas, tudo que afastava o homem de Deus foi pago na cruz. E no momento da ceia nós lembramos disso, e nós louvamos a Deus por isso. E como comunidade nós olhamos uns para os outros e lembramos: isso não é só para mim, isso é para você também, que é meu irmão. E esse cear também é um desafio de vivermos em comunhão, de vivermos juntos, porque somos unidos num só povo. Por mais que isso custe caro, por mais que isso exija sacrifícios, isso vai exigir perdão, vai exigir reconciliação, exortação, arrependimento, mas é o que o nosso Senhor esperava que acontecesse, e possibilitou tudo isso por meio da cruz. Então, nós vamos participar desse momento. Chamo à frente o irmão Cláudio e o irmão Gideon, eles vão nos ajudar aí na distribuição dos elementos. Enquanto eles vão chegando aqui à frente, você que é um crente no Senhor Jesus, membro dessa igreja ou não, nos visitando, mas é crente no Senhor Jesus, está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar também conosco dessa hora. Então, aqueles que vão participar, à medida em que nós formos cantar a próxima música, pedimos que você se coloque de pé para que fique mais fácil de te localizar na entrega dos elementos. E recebendo os elementos, você já pode se assentar para que daqui a pouco todos comamos e bebamos juntos. Tá bom? Então vamos louvar ao Senhor para já participar da mesa dele. Yes.
Amém. A palavra de Deus diz para que o homem examine a si mesmo e participe desse momento. Todo discípulo de Jesus é chamado a participar da mesa do Senhor. Então vamos ter um tempo de oração, de silêncio, de conversa com o Senhor, para que possamos participar desse momento de maneira digna, com os nossos pecados confessos diante dele e a disposição em consertá-los se ainda temos de reparar alguma coisa. Então tenhamos esse tempo de oração e já participaremos da mesa dele. Comamos do pão em memória do corpo de Cristo entregue em favor de todos nós. Bebamos do cálice também em memória do sangue que assina a nova aliança, é a garantia do perdão dos nossos pecados. Nós vamos orar e aproveitar também orar pelas crianças que vão com Nael e Rayane estudar a palavra de Deus lá em cima. Então, crianças de 3 a 9 anos podem vir aqui à frente para que a gente possa orar por vocês. Rayane também venha, né? Deus nosso Pai bendito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus 3 vezes Santo. Diante do Senhor estamos a reconhecer o nosso pecado, a reconhecer a nossa fraqueza. Não temos nenhum argumento de pessoa, não temos nada. Mas Deus nosso Pai, diante de Ti chegamos também perdoados, lavados, purificados, perdoados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado por esse momento tão especial. Obrigado pela Tua igreja, que com total liberdade pode se reunir e lembrar do que o Senhor fez por nós. Renova agora em nosso coração a alegria em Te servir, o entusiasmo em viver para o Senhor. Que o Teu amor nos constranja. Que a segunda-feira seja diferente. Que a semana seja inteiramente consagrada ao Senhor. Que
Que o Teu Santo Espírito não permita que nos esqueçamos que acabamos de participar da Tua mesa e não queremos, ó Deus, voltar a participar da mesa dos demônios. Diante de Ti também estão essas crianças, que o Senhor tenha de misericórdia delas, que o Senhor confirme no coraçãozinho de cada uma delas a certeza da Tua salvação, que eles produzam no tempo oportuno frutos dignos para o Senhor. Por isso eu te suplico pelos pais de cada uma delas aqui, pelos professores que agora ministrarão a Tua palavra, que seja a terra fértil, que eles consigam comunicar a Tua palavra com clareza, sobretudo que o Teu Santo Espírito esteja no coração de cada uma delas, a receber a Tua palavra. Ser como um pregador, que a Tua palavra agora cale os nossos corações e purifique os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso sentir, o nosso falar. Obrigado, ó Deus. Obrigado pela certeza que temos da Tua salvação. Obrigado pelo que Cristo fez por nós na cruz. Assim oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. As crianças podem sair. Obrigado, Cláudio Gideon. Peço que você volte algumas páginas apenas em Marcos. Nós vamos para o capítulo 11. Marcos capítulo 11. A partir do versículo 12. Marcos 11, versículo 12. Farei leitura até o capítulo 12, versículo 12. Marcos 11, versículo 12 em diante. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Então regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus Enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si.
Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus por sua vez lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, possamos compreender essa passagem e que o Teu Espírito nos quebrante e que haja arrependimento no nosso meio. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Alguma vez você já recebeu uma herança? Quem aqui já recebeu herança? É difícil receber herança, né? Ainda mais herança valiosa. Coisa assim, meio sem valor, não conta. O que normalmente acontece depois que você recebe uma herança, ou quando pessoas recebem herança? Quero que você se imagine nessa posição. Você recebeu uma herança com um valor muito alto. O que aconteceria? Você manteria essa fortuna, conseguiria manter ela, ou talvez você a multiplicaria com investimento, ou talvez você a repartiria com outras pessoas, ou talvez gastaria tudo em menos aí de pouco tempo. Tem um estudo feito pela Universidade de Ohio, lá nos Estados Unidos, que concluiu que 1/3 das pessoas que receberam herança, no estudo que eles fizeram lá, 1/3 perdeu todo o recurso em menos de 2 anos. Então, em 2 anos, 1/3 das pessoas que receberam herança perderam tudo, e ficaram na miséria. E a história está aí para comprovar isso, né? Se você der um Google, você vai encontrar vários casos de pessoas que receberam herança e perderam tudo. Esse é um dos motivos do porquê muitos multimilionários têm criado o hábito de não deixar nada para os seus herdeiros, deixar pouca coisa e doar muito do recurso ainda em vida, não deixando muita coisa para os filhos. Tem um desses que ainda está vivo, chama Chuck Finney. Ele diz assim, é interessante o que ele fala. Ele diz, abre aspas, com a riqueza vem a responsabilidade. Ele aprendeu isso conquistando muito dinheiro. Vem a responsabilidade de usar parte dos seus recursos para melhorar a vida dos outros. Ele aprendeu isso com a riqueza. Ou então, se você não aprender a usar essa riqueza para ajudar as outras pessoas, você vai criar problemas irremediáveis para as gerações futuras, fecha aspas. Esse camarada, ele não tem acumulado, ele conquistou muito e tem doado muito do seu recurso. E ele entende que os que recebem herança não aprenderam a exercer a responsabilidade que o recurso vem. Eu quero perguntar para você, o que você faria se herdasse uma fortuna? Você torraria tudo isso?
pensando só em você mesmo? Ou talvez você investiria para ter mais ainda? Ou talvez usaria esse recurso para abençoar outras vidas? É fácil falar não tendo recebido, né? Mas imagine, você conhece aí o seu coração, pelo menos um pouquinho. Houve uma época em que o povo de Israel esteve realmente nesse lugar. O povo de Israel recebeu uma herança, a mais valiosa de todas, das mãos de Deus. Deus escolheu e criou a nação de Israel, dentre todas as outras nações, para ser o seu povo exclusivo nessa terra, e para que a partir desse povo ele abençoasse as outras nações, por causa do relacionamento que Israel tinha com Deus. E como é que Israel respondeu a essa herança? E o que isso tem a ver conosco? É exatamente isso que essa passagem que acabamos de ler nos apresenta. O texto naturalmente se divide em duas cenas. Então, vamos tentar descobrir como Israel lidou com essa herança, o que isso tem a ver conosco através das duas cenas. A primeira cena está nos versículos 12 do capítulo 11 até o versículo 26. Nessa cena nós vimos a figueira, o templo e os discípulos. Acompanhe comigo a leitura novamente do texto, capítulo 11, versículo 12 até 26. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isto que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Essa é a primeira cena. Como nós já vimos anteriormente na mensagem passada, Marcos, não só na cena passada, perdão, nós já vimos no livro como um todo. Marcos ele tem uma maneira especial de contar histórias, e aqueles que estão mais atentos vão se lembrar. Ele usa uma espécie de sanduíche, o sanduíche de Marcos, né? Ele começa com uma história sem terminá-la, depois ele inclui uma segunda história no meio e finaliza com aquela história lá do início. Então faz um sanduíche, né? O pão, o recheio e o outro pão. E aqui a gente está diante de uma história dessa. E a chave para você entender as histórias é lê-las juntas, porque Marcos uniu elas. Então uma história ajuda a entender a outra e vice-versa. E nós estamos aqui nos últimos dias de Jesus, antes de ser morto. Jesus entrou em Jerusalém, aí sim é o tema da mensagem passada, montado naquele jumentinho. O povo que estava chegando em Jerusalém para a celebração da Páscoa está aclamando Jesus como rei. E a primeira atitude dele é diferente, porque Jesus chega no templo, observa tudo e vai embora. Vai para uma cidade vizinha, porque já era tarde. E a gente fica esperando, né, essa tensão no ar. O que vai acontecer? O que Jesus vai fazer quando chegar ali de novo no templo? E é exatamente isso que a gente acabou de ler. A primeira coisa que Jesus faz, voltando para Jerusalém, é sentir fome.
e ele quer tomar café. E aí ele vê uma figueira, e vai até a figueira porque tem folhas nela, mas percebe que não tem frutos, porque o texto diz que não era época de frutos. E aí Jesus faz uma coisa esquisita, né? Ele fala com a árvore. Ele amaldiçoa a árvore, não só fala com a árvore, mas amaldiçoa aquela figueira. E ele diz: olha, se você não tem frutos para me dar, então você não vai alimentar mais ninguém. Você nunca mais vai produzir frutos. E vai embora. Os discípulos estão observando isso. Naturalmente acharam esquisito. E então o texto diz que Jesus chega até Jerusalém e ele vai direto para o templo. E no templo, de hora em hora, havia o sacrifício de animais no altar, como oferta pelos pecados do povo. E era uma época em que as pessoas estavam afluindo até Jerusalém, então havia muitas pessoas ali, e de hora em hora tinham sacrifícios dentro do templo. Acontece que os animais que precisavam ser sacrificados tinham que ser animais sem defeito. E pensa aí, uma viagem muito distante de Jerusalém, se você sai lá do norte até o sul, o seu animal poderia sofrer algum acidente, se machucar, e por esse e outros motivos era mais fácil comprar um animal ali mesmo no templo, para que você garantisse que está oferecendo em sacrifício um animal sem defeito. E era isso que acontecia ali no templo. Naturalmente, aqueles que cuidavam do templo lucravam com isso. Era um mercado que rendia recurso para a turma lá. E quando Jesus vê essa cena, Jesus sabia que isso acontecia, ele cresceu vendo isso desde pequeno. Quando Jesus vê essa cena neste exato momento, ele interrompe aquelas vendas. A gente vê que ele derruba as mesas, ele afasta os comerciantes. Ele já tinha visto isso antes, mas é só agora ele faz isso, nos últimos dias dele, antes da crucificação. E consequentemente, ao interromper as vendas, Jesus também está interrompendo o quê? Os sacrifícios. Ele está interrompendo os sacrifícios. As pessoas não conseguem mais comprar os animais para sacrificar. E sem animal não tem oferta. E depois que ele faz isso, naturalmente todo mundo fica olhando para Jesus, né? A turma vai dar atenção para ele. E então Jesus faz uma pregação em que ele cita duas passagens do Antigo Testamento. A primeira passagem é de Isaías 56, onde Deus promete que um dia o templo dele seria um local onde todas as nações poderiam se reunir para orar a ele e encontrar a Deus. E depois ele cita Jeremias capítulo 7, onde o profeta está condenando os líderes do povo de Israel, lá da época dele, porque não só os líderes, mas o povo também, eles viviam durante a semana como pagãos, como se Deus não existisse. E chegava o sábado, eles iam até o templo e eles faziam sacrifícios como se nada estivesse acontecendo, uma vida de hipocrisia, uma vida apenas de aparência. E Jesus, para quem conhecia a Escritura, e aquela turma que está ali ouvindo ele, conhece muito bem a Escritura, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, Israel deveria ser um lugar onde as pessoas de todos os lugares encontrassem a Deus. Israel deveria ser luz para as nações. Essa é uma expressão do Antigo Testamento. Mas Israel se tornou pior do que essas nações. Israel vive no pecado e ainda mantém esses rituais religiosos, essa hipocrisia. Por isso, quando Jesus está interrompendo o comércio, e com isso ele está interrompendo o sacrifício no templo, ele está transmitindo uma mensagem para aquelas pessoas. É uma mensagem de juízo. E a mensagem que Jesus está transmitindo é a seguinte: Deus não vai aceitar mais os seus sacrifícios. Jesus não está só acabando com o comércio dentro do templo. O principal é o que acontecia através do comércio, eram sacrifícios. E ele diz: Deus não aceita mais. Vocês não estão arrependidos. Vocês oferecem animais para serem perdoados, mas na verdade não tem arrependimento na vida de vocês. Então Deus não os perdoará. Então para que a gente vai continuar com essa fachada? É melhor acabar logo com o sacrifício. É claro que isso provocou ódio daquelas pessoas, principalmente o ódio daqueles que cuidavam do templo, né? Eles tinham lucro e ao mesmo tempo eram os que faziam o sacrifício. Então quando Jesus está confrontando tudo o que está acontecendo, em especial está confrontando os líderes no templo, e eles queriam matar Jesus. O texto diz que eles só não matam porque eles tinham medo do povo,
Porque o povo estava maravilhado com os ensinamentos de Jesus, ninguém falava como ele falava. Então Marcos volta com a história que ele começou lá falando da figueira. Depois que isso acontece dentro do templo, o texto diz que o dia chega ao fim, Jesus volta para Betânia, e no outro dia, voltando para Jerusalém, os discípulos percebem que a figueira está completamente seca. Jesus disse num dia, no outro dia ela está completamente seca. E aí Pedro lembra, olha, Jesus, olha o que aconteceu. E aí Jesus responde para eles, parafraseando o que Jesus diz, é assim: vocês estão espantados? Pois bem, ao contrário daqueles líderes de ontem, que vivem vidas pagãs, mas continuam sacrificando como se nada estivesse acontecendo, vocês sim podem confiar em Deus. Eles não. Tenham fé em Deus. A fé em Deus, da parte de vocês, meus discípulos, vai fazer com que as suas orações, e não a daquelas pessoas que estão lá no templo, as suas orações sejam respondidas. E quando vocês estiverem orando, não se esqueçam de perdoar as pessoas que têm ofendido vocês, porque caso contrário, Deus também não vai perdoar vocês. É isso que Jesus diz para os discípulos. Você lembra o que segundo Deus, deveria acontecer dentro do templo? Eu acabei de citar aqui, 2 coisas pelo menos. A primeira é que o templo deveria ser uma casa de oração, para que as pessoas de todas as nações pudessem orar a Deus no templo. A segunda é que o templo deveria ser uma casa de perdão, onde as pessoas poderiam sacrificar animais a Deus e por meio desses sacrifícios serem perdoados por Deus. Mas nessa história do meio desse nosso sanduíche, Jesus está deixando muito claro que nenhuma dessas 2 coisas estavam acontecendo no templo. Nem estava sendo uma casa de oração para que os povos pudessem ser alcançados, e muito menos estava sendo uma casa de perdão, porque não havia arrependimento. Eles faziam sacrifícios, mas o coração deles estava longe de Deus. E é aqui que aquela figueira amaldiçoada por Jesus, no começo da história e no final da história, entra na história. A figueira amaldiçoada por Jesus é uma parábola visível do que Deus estava fazendo com o templo, através dessa chegada de Jesus como rei em Jerusalém nos seus últimos dias nessa terra. É uma parábola do que Deus estava fazendo, não só com o templo, mas com todo o Israel daquela época. Israel tinha apenas folhagem, Israel tinha a aparência de piedade, eles viviam em boas aparências, mas eles não produziam frutos, não havia arrependimento, não haviam boas obras, não havia testemunho às nações, e a prova disso vai ser que daqui a pouco eles vão matar Jesus. Por isso, o que Deus está fazendo através de Jesus aqui é dizer: vocês vão perder o direito de continuar produzindo figos, vocês vão perder o direito de serem usados por mim para alimentar as nações. Mas a pergunta é: e aí? Nunca mais as pessoas vão orar a Deus? Nunca mais vão encontrar perdão de Deus? Quem é que vai fazer isso a partir de agora, se não vai ser encontrado em Israel e nem no templo? Sabe qual que é a resposta? O próprio Jesus disse aos discípulos: os discípulos de Jesus vão fazer isso. Porque depois de todo esse evento, ele se volta para os discípulos e diz: olha, se o templo não é mais a casa de oração para as nações, e nem é mais o local onde se encontra o perdão de Deus, essas coisas vão começar a acontecer a partir da vida de vocês. E Jesus fala para eles a respeito da oração e a respeito do perdão, exatamente o que ele tinha acabado de interromper lá no templo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: Deus não está mais agindo naquele templo em Jerusalém, mas Deus está agindo em vocês. Deus está agindo nos discípulos do Messias. Através de vocês, que são meus discípulos, as nações vão encontrar a Deus na oração. E através de vocês, as nações vão descobrir como é que podem ser perdoadas por Ele, porque vão ver o exemplo na vida de vocês. E o que isso tem a ver comigo e com você? O que isso tem a ver conosco? Bom, se nós somos discípulos de Jesus, tem tudo a ver conosco. Porque através da chegada do Messias, Deus começou a cumprir todas aquelas promessas que Ele tinha feito
para Israel no passado. E duas dessas promessas estão sendo citadas nesse texto aqui. Primeiro, os povos seriam alcançados e fariam parte do povo de Deus, podendo se relacionar com Ele em oração. E segundo, os povos encontrariam o perdão de Deus. Por séculos, milhares de pessoas que não faziam parte de Israel ficavam esperando isso acontecer. Elas ansiavam o dia em que poderiam orar a Deus, entrar no templo, encontrar com Deus e serem perdoadas. E quando nós cremos em Jesus, essas coisas se tornam realidade nas nossas vidas. Isso significa que se nós clamarmos a Deus em oração, em qualquer lugar do mundo, dentro ou fora dos templos, Deus irá nos ouvir por causa da nossa fé em Jesus. Se nós somos discípulos de Jesus, nós que não nascemos dentro da nação de Israel, nós podemos encontrar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus criador dos céus e da terra, e nós encontramos esse Deus através da oração. Da mesma forma com que esse Deus ouviu Davi, da mesma forma com que esse Deus ouviu Jesus, da mesma forma com que esse Deus ouviu os apóstolos orarem, esse Deus, em nome de Jesus, está disposto e pronto para nos ouvir. Já parou para pensar nisso? E Deus nos ouve através de Jesus Cristo. Que privilégio nós temos. Por que nós deixaríamos de orar? Só há recompensas em orar. Há uma segunda implicação. Ao mesmo tempo, apesar de que isso é um grande privilégio, isso é uma grande responsabilidade também. Porque ao orarmos a Deus com fé em Jesus, nós somos chamados a reproduzir o perdão que nós recebemos de Deus. Reproduzir isso perante as outras pessoas. Nós não merecíamos ter sido incluídos no povo de Deus, mas ainda assim, nós somos perdoados. Nós fomos aproximados de Deus pelo sangue de Jesus. Há pessoas ao nosso redor que aos olhos humanos talvez não mereçam a nossa misericórdia. Há pessoas ao nosso redor que talvez aos olhos humanos não mereçam segunda chance. Mas Deus nos chama a tratar essas pessoas da mesma forma com que Ele nos trata. Ele olha para mim e para você todos os dias e diz: eu perdoei você. E você continua pecando contra mim. Então vá lá e estenda esse perdão também às outras pessoas. Aqui está a responsabilidade. O privilégio é encontrar a Deus, mas a responsabilidade agora é levar esse Deus para as pessoas, através do exemplo. Representar esse Deus diante das pessoas. E se esse Deus é um Deus que perdoa, nós devemos imitar esse Deus. Porque caso contrário, o próprio Jesus diz: se nós não perdoarmos, Ele também não nos perdoará. Esse é um texto que tem que tirar o nosso sono essa noite. Deus diz: eu vou perdoar você, se arrependa, peça perdão, mas também esteja perdoando. Caso contrário, pode parar por aí. É a mesma coisa daquela figueira seca que não produz frutos. Essa foi a primeira cena. A segunda cena fala a respeito da autoridade da vinha e do herdeiro dessa vinha. Eu te convido novamente a ler os versículos 27 do capítulo 11 até o versículo 12 do capítulo 12. Então regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro. E lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Bom, se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Depois, Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram
espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. A segunda cena apresenta a autoridade, a vinha e o herdeiro. Jesus chega em Jerusalém e novamente entra no templo. E aqueles líderes que no dia anterior ficaram revoltados com o que Jesus tinha feito, eles querem matar Jesus por causa daquilo. E eles, nós lemos, só não fizeram isso por causa da multidão, mas pelo menos conversar com Jesus eles podem. Então eles vêm até Jesus e questionam Jesus. E o questionamento deles é mais ou menos assim: olha, quem te deu licença para fazer essas coisas? Com que direito você vem aqui e reprova tudo aquilo que nós temos feito e ainda impede os sacrifícios no templo? Quem você pensa que é? Quem foi que te deu autoridade para fazer essas coisas? Bom, para nós que somos leitores de Marcos, essas perguntas já foram respondidas desde o início. Lembra Marcos capítulo 1, versículo 1? Esse é o princípio do evangelho de Jesus, o Cristo, o Messias, Filho de Deus. Jesus é o rei legítimo de Israel. Jesus é o descendente de Davi. Jesus foi ungido rei no batismo de João, lá no Rio Jordão, no dia em que o Espírito Santo desce como pomba sobre ele. Então Jesus tem toda a autoridade. Jesus é o rei de Israel. Inclusive tem autoridade sobre o templo. Mas é claro, para os leitores de Marcos isso está claro, mas para aqueles líderes não está claro. Então, como Jesus responde à pergunta deles? Jesus responde com outra pergunta. Jesus diz: se vocês responderem a minha pergunta, eu respondo a de vocês. E a pergunta de Jesus é a seguinte: João Batista batizava as pessoas. Lembra? As pessoas vinham até João Batista, elas estavam arrependidas dos seus pecados. E João as batizava para que elas fossem perdoadas e para prepará-las para a chegada do Messias. Ele dizia: o Messias está vindo, então estejam prontas, arrependidas. E Jesus pergunta: o batismo de João que ele fazia com essas pessoas é do céu ou veio dos homens? Era uma coisa que ele fazia porque deu na cabeça dele, mas ele não era nenhum enviado de Deus. Bom, essa pergunta perturba os líderes, porque eles sabiam que se eles dissessem que João Batista foi enviado por Deus, eles iriam comprovar que eles mesmos eram rebeldes, porque o povo estava se arrependendo, o povo foi batizado, o povo estava se preparando para a chegada do Messias, e se eles acreditavam que João Batista era enviado de Deus, eles também deveriam se arrepender, eles também deveriam crer em Jesus como Messias. Mas eles estão numa encruzilhada, porque se eles disserem que veio de Deus, eles vão ter que reconhecer Jesus. Mas se eles disserem, não veio de Deus, João Batista estava numa missão solo, não tem nada a ver com Deus, eles tinham medo do povo, porque o povo acreditava que João Batista era um profeta, apesar de que eles rejeitaram isso. Então eles estão naquela encruzilhada e eles sabem da resposta, mas eles chegam para Jesus e dizem: não sabemos. Jesus diz: tá bom, então eu também não vou responder a pergunta de vocês, porque na verdade, no fim das contas, vocês já sabem a resposta. Vocês já sabem que a minha autoridade é a autoridade de Messias, e João Batista comprova isso. Por isso que vocês não conseguem fazer nada comigo, porque eu sou Messias, e as minhas obras mostram isso. Então Jesus aproveita aquela oportunidade para contar uma parábola.
É legal porque as parábolas até agora em Marcos foram contadas às multidões, e em secreto Jesus explicava para os discípulos o significado. Mas essa parábola é contada para os líderes de Israel. Que oportunidade Jesus tem? E ele conta uma parábola do dono de uma vinha, que investiu na vinha para que ela desse muito fruto, e deixou ela nas mãos de alguns trabalhadores. Mas na hora da colheita, esses trabalhadores quiseram se aproveitar de todo o lucro, não quiseram dar ao dono da vinha o que era de direito, e eles maltrataram, eles rejeitaram, eles bateram, espancaram e até mataram mensageiros do dono dessa vinha, até que sobrou apenas o filho dele. E é legal como o texto diz: o filho amado, o legítimo herdeiro de tudo aquilo. E ele era o que mais poderia representar o seu pai perante aqueles trabalhadores. E o que eles fizeram com esse filho? Eles mataram aquele filho, jogaram ele fora da vinha, fora dos portões, na esperança de herdarem tudo aquilo que era dele por direito. E diante disso, Jesus conclui aos líderes e diz assim: o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer com aqueles trabalhadores? Primeiro, ele vai vir. Ele vai vir. Ele não vai mandar mais nenhum emissário. Ele vai voltar. Segundo, ele vai destruir os trabalhadores dessa vinha. E terceiro, ele vai passar os cuidados dessa vinha a outras pessoas, não mais a vocês. E então Jesus cita um trecho daquele salmo que as pessoas estavam cantando quando ele entrou em Jerusalém. Quem lembra qual salmo era? Hosana, bendito que vem em nome de Deus. Lembra? É o Salmo 118, um salmo que celebrava o que acontecia no templo. E Jesus cita alguns versículos perto do final do salmo. Ele está citando o mesmo salmo. Essa frase que diz, em outras palavras, para a construção do templo eterno de Deus, ele decidiu usar uma pedra principal, uma pedra que sustenta todas as outras, mas os próprios construtores do templo de Deus rejeitaram essa pedra. E o efeito das palavras de Jesus foi imediato. Essa parábola não precisou de explicação, porque essa parábola, os líderes de Jerusalém, eles entenderam que era contra eles. Os trabalhadores da vinha, os construtores do templo, que rejeitam o filho do dono da vinha, que rejeitam a pedra que o dono do templo colocou como principal, eles entenderam: somos nós. E o filho do dono da vinha é você, Jesus. A pedra principal é vocês, e nós estamos te rejeitando. Por isso, então, eles querem prender Jesus. Mas, de novo, eles não conseguem fazer nada, porque a multidão está ouvindo Jesus. Calma que vai chegar uma hora em que eles vão conseguir isso. Eles vão precisar de um traidor. E logo, logo nós veremos sobre isso em Marcos. Por que a reação desses homens foi tão imediata assim? Porque a imagem de uma vinha era muito conhecida no imaginário de um judeu daquela época, até hoje. Lá em Isaías capítulo 5, Deus apresenta uma canção de amor. É uma música, um poema. E nesse poema Deus diz que Ele plantou Israel como uma vinha, como uma videira, plantada com todo amor, com todo carinho, no melhor lugar. E Deus plantou essa vinha querendo colher uvas de Israel, querendo colher doces frutos do seu investimento. Mas Israel não produziu os frutos esperados. Então, em Isaías capítulo 5, Deus termina esse cântico dizendo: então eu voltarei e eu vou devastar a vinha, eu vou destruir a vinha, ela vai se tornar habitação de lobos do deserto, eu vou destruí-la e nunca mais vou investir nessa vinha. E de acordo com o que nós lemos na Bíblia, Deus projetou o mundo inteiro para ser como um imenso jardim frutífero. Lembra disso? Deus criou o jardim e disse para o homem que ele deveria espalhar esse jardim pela terra. Deus criou o mundo para ser esse jardim, tendo o homem, a raça humana, como o seu jardineiro especial. Mas nós sabemos o que aconteceu. O jardineiro com a jardineira, aquele primeiro casal decidiu virar as costas para o Criador.
e decidiu cuidar do jardim à sua própria maneira, e desde então a terra tem produzido espinhos, tem produzido ervas daninhas, e toda vez que você vê um espinho, uma erva daninha no seu quintal, eu vou ter de lidar com isso amanhã cedo, porque o quintal do fundo de casa já começou a crescer quase árvore, vou ter que capinar lá. Toda vez que você vê espinhos, é um retrato do nosso coração. Desde o jardim, os espinhos, as ervas daninhas, é um retrato daquilo que aconteceu no coração do homem quando ele virou as costas para Deus. Mas a Bíblia diz que Deus continuou com o seu plano. Deus continua amando os homens, apesar do pecado dos homens. E Deus então escolheu Abraão, um dos filhos de Adão e Eva, para a partir de Abraão, Deus gerar uma nação, gerar Israel. Então Deus plantou Israel em Canaã, aquela terra que mana leite e mel, como diziam os profetas. E Deus deu a Israel a sua lei, então eles têm tudo o que precisam para dar frutos. E o que Israel produziu? Israel produziu frutos podres: injustiça, idolatria, hipocrisia. E durante todo esse tempo, Deus enviou seus representantes para Israel, para que eles confrontassem o pecado de Israel. Deus mandou os seus profetas. E o que eles faziam com os profetas? A uns eles bateram, a outros eles rejeitaram, outros eles mataram, até que sobrou o último dos profetas, o Filho amado de Deus, Jesus Cristo. E o que eles vão fazer, de acordo com Marcos? O que eles vão fazer com o filho amado do dono da vinha? O que eles vão fazer? Eles vão matá-lo. E eles vão jogá-lo fora da cidade. Foi exatamente isso que aqueles homens entenderam. Plenamente entenderam. Eles entenderam: nós não produzimos os frutos de justiça que Deus esperava. Então Ele enviou Jesus para tomar de volta aquilo que é dele. Mas isso significa que nós vamos ser destruídos. Isso significa que Ele vai confiar os cuidados das coisas de Deus a outros povos, não mais a nós. Outros vão ser os responsáveis por cultivar o jardim de Deus nesse mundo. Aqueles homens, entendendo isso, ainda assim preferiram continuar nos seus pecados. Preferiram continuar duros de coração do que reconhecer que Jesus veio salvá-los de si mesmos e reconduzi-los ao jardim de Deus. E o que isso tem a ver comigo e com você? Pelo menos duas coisas. Primeira implicação: que Jesus é de fato a pedra principal do projeto de Deus. Jesus é quem dá início ao reino de Deus. Jesus é o único que pode nos reconciliar com o Criador. Porém, se nós fizermos como Israel fez, se nós rejeitarmos os profetas de Deus que exortam os nossos pecados, que confrontam os nossos pecados, e se nós rejeitarmos o Filho de Deus que nos convida a segui-lo, que nos convida a transformar as nossas vidas, só nos resta uma coisa, e a uma coisa que nos resta é o que está no versículo 9 do capítulo 12: Ele virá e nos exterminará. Ele nos destruirá quando Ele voltar para ver como a sua vinha está. Rejeitar a Jesus hoje terá consequências gravíssimas para você no futuro. Nós precisamos pensar muito bem antes de fazer isso, porque caso contrário só nos restará o juízo. A segunda implicação de tudo isso para as nossas vidas é que Jesus tem o direito de reinar sobre o jardim de Deus, o reino de Deus, e Ele passou esse privilégio a todos aqueles que o seguem. Jesus é o verdadeiro herdeiro do reino, e só aqueles que se prostram diante dele, seguem Ele, seja judeu, seja gentil, só esses passam a representar o dono da vinha, passam a cuidar das coisas de Deus. Isso é um presente impagável. Eu queria que você pensasse sobre isso. Eu creio que todos nós aqui sequer nascemos judeus. Nascemos pagãos, gentios. E ainda recebemos esse privilégio de nos tornarmos parte do povo de Deus. Nós deveríamos ser muito mais gratos
por sermos capazes de crer em Jesus, sermos capazes de seguir a Jesus. Há muitos judeus ainda hoje que não têm essa visão aberta, não têm os olhos abertos para crer em Jesus, e nós temos. Que privilégio nós temos. Ao mesmo tempo, isso vem acompanhado de uma grande responsabilidade. E a responsabilidade é que nós temos de cuidar da vinha do nosso Senhor como quem há de prestar contas. E essa vinha hoje é a igreja do Senhor. Essa vinha é tudo aquilo que representa o reino do Senhor. Nós somos os representantes de Deus nessa terra. E portanto nós devemos produzir frutos de justiça. As nossas vidas devem ser como a vida do dono do jardim. Ao olharem para as nossas vidas, as pessoas precisam ver o próprio dono do jardim, o próprio herdeiro na frente delas. Então, no poder do Espírito Santo, nós devemos espalhar ao mundo aquilo que nós encontramos em Deus. Os doces frutos de amor, de paz, de perdão, de justiça, compaixão, santidade. E ao mesmo tempo, nós devemos estar cientes de que todos aqueles que fizeram isso durante toda a história, Jesus acabou de dizer isso para nós, foram mal compreendidos, foram mal recebidos pelas pessoas deste mundo, pessoas que não se arrependeram ainda. Os profetas foram espancados, foram rejeitados. Viver como discípulo de Jesus nesse mundo não é garantia de conforto, não é garantia de aceitação, porque nem Jesus e nem os seus profetas receberam isso. Então você tem que estar esperando, enquanto imita Jesus nessa terra, esperar a oposição. Por que a oposição te deixa assustado? Olhe para os profetas, olhe para o nosso rei crucificado, morto. Mas ao mesmo tempo, seguir a Jesus é a certeza de que nós já fazemos parte do jardim projetado por Deus desde a eternidade. Esse jardim já foi inaugurado através da morte e ressurreição de Jesus. Um dia nós vamos desfrutar dele na sua plenitude, mas hoje já nós podemos ver as suas flores e o início dos seus frutos aparecendo, e podemos saboreá-los, e podemos dividir esses frutos com as pessoas ao nosso redor. Que ao olhar para as nossas vidas, esse mundo descrente, incrédulo, de coração duro, esse mundo possa saborear o doce gosto dos frutos santos do céu, através das nossas vidas. Que sejamos luz para as nações, como Israel deveria ter feito e não fez. Eu finalizo como eu comecei. Israel herdou de Deus a maior de todas as fortunas, ser o povo dele exclusivo e representar Deus na terra de forma a abençoar as outras nações. Mas toda a nação falhou, não só um terço dos que herdaram, todos eles, todos. Mas Jesus veio para assumir esse papel e cumprir esse papel perfeitamente. E quando cremos em Jesus, nós passamos a herdar as mesmas coisas. Nos tornamos povo de Deus, nos tornamos representantes de Deus. A pergunta que eu deixo para você agora é: como é que você vai lidar com essa herança? Como é que nós estamos lidando com essa herança? Nós vamos usar essa herança para dar frutos de justiça e abençoar as outras pessoas, ou para viver ainda nos nossos pecados? Uma vida egoísta, uma vida sem arrependimento, uma vida de completa hipocrisia, de paganice durante a semana e religiosidade no fim de semana. Essa pergunta Jesus não respondeu no texto, e só você pode responder. Então eu oro para que a resposta seja a primeira e não a segunda. Vamos orar. Querido Jesus, como esse texto nos anima, mas ao mesmo tempo nos coloca uma grande responsabilidade. Eu oro para aqueles que estão quebrados por eles, quebrados pelos seus pecados, que tiveram uma semana difícil, uma semana de quedas, de tropeços, uma semana de dúvidas. Eu oro para que esse texto tenha encorajado os seus corações arrependidos, no sentido de repetir para eles que eles ainda são povo do Senhor. O Senhor ainda os perdoa,
pelo sacrifício de Jesus. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Encoraje essas vidas, que possam voltar para os seus lares e viver mais essa semana alegres, restaurados e dispostos a não tropeçar novamente, porque o Senhor os renovou. E eu oro, Senhor, por aqueles que não têm dado valor à herança que receberam e sequer estejam arrependidos. Aqueles que não têm orado em favor das nações, que não têm testemunhado do Senhor para as pessoas, que não têm perdoado como o Senhor os perdoou. Oro para que o Senhor os quebrante. Oro para que o teu Espírito os incomode e os leve ao arrependimento, antes que seja tarde demais. E oro por aqueles que não fazem parte do teu povo, mas que nessa noite o teu Espírito tocou esses corações e tem os atraído para ti. Oro para que se dobrem diante de Jesus, creiam em Jesus e experimentem essas bênçãos que acabamos de ler. Porque se há um povo mais abençoado dessa terra, é o teu povo, o povo que segue Jesus. Oro para que essas pessoas também participem do teu povo. Nos despeça em paz para os nossos lares, mas em especial, alertas, felizes pelo privilégio que temos, porém, conscientes da responsabilidade que temos de, sendo teu povo, representá-lo nesse mundo. Que não falhemos, que não pequemos como Israel pecou. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos encerrados. Que Deus os abençoe. Uma excelente semana na presença dEle. Amém.